Atualmente, você já deve ter ouvido notícias relacionadas às mudanças no clima e às ondas de calor provenientes de tais mudanças. Essas ondas de calor não são as únicas consequências das alterações ocorridas no planeta. É importante salientar que a saúde e o bem-estar dos seres vivos estão sendo afetados diretamente. Recentemente, a mídia divulgou um fato chocante. No Rio de Janeiro, fã da cantora Taylor Swift passa mal no show da artista e evolui a óbito. Mas o que isso tem a ver com as mudanças no meio ambiente? Muitos estão relacionando o fato às tais ondas de calor que vêm acontecendo em todo o mundo e também no Brasil. Para entendermos melhor essa relação, precisamos esclarecer o que é meio ambiente e saúde e qual a relação entre os dois. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, o meio ambiente é definido como o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Sabendo disso, temos a definição de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Mas desde quando a saúde tem relação com o meio em que vivemos? Você pode se perguntar. Bom, eu tenho a resposta: desde sempre. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o mal que fazemos ao meio ambiente retorna para nós de algum modo, seja na forma de prejuízos econômicos ou na forma de danos à nossa saúde e bem-estar no mundo. Essa relação entre saúde e meio ambiente sempre existiu. E se fizermos uma viagem no tempo e voltarmos ao final do século XVIII, quando se deu a Revolução Industrial, momento histórico em que representa o ponto de partida para grandes mudanças no planeta, poderemos relembrar que tal acontecimento trouxe diversas consequências resultantes das atividades produtivas, como contaminação de químicos nocivos e a perda de milhares de vidas, e que demarca o estopim para se discutir e buscar formas de remediação ou prevenção de tamanhas problemáticas. Outros momentos da história mundial, provenientes da ação humana, colaboraram também para o cenário atual em que vivemos, como, por exemplo, os ataques nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, e também a explosão na usina nuclear de Chernobyl, ocorrida em abril de 1986, no norte da Ucrânia soviética. Esses eventos trouxeram grandes consequências à atmosfera terrestre e aos ecossistemas locais e mundiais, contaminando-os com resíduos radioativos, trazendo mortes e sérios problemas de saúde. Bem, mas voltando ao século XXI, os problemas não pararam. Pandemias e doenças relacionadas ao clima e ao meio ambiente continuam a acometer os organismos vivos. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, foram registradas diversas emergências de saúde pública de importância internacional, as quais destacam-se algumas como a pandemia de H1N1 em 25 de abril de 2009, a disseminação internacional do poliovírus em 5 de maio de 2014,
o surto de ebola na África Ocidental, ocorrido em 8 de agosto de 2014, o vírus Zika e aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas em 1º de fevereiro de 2016, como também o surto de ebola na República Democrática do Congo em 18 de maio de 2018. E por último, mas não menos importante, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, deixando quase 15 milhões de pessoas mortas em todo o mundo. Tais doenças citadas anteriormente relacionam-se intrinsecamente com a poluição atmosférica, a qual é causa de muitas outras doenças cardiorrespiratórias, como por exemplo as amidalites, faringites, otites, sinusites, câncer de pulmão, asma, pneumonia, tuberculose e também infarto do miocárdio. Nos últimos anos, especialmente em relação ao Brasil, os números de hectares desmatados superaram os recordes, e esse é mais um fator potencializador e desencadeador de problemas à saúde e bem-estar de todos os organismos vivos que merecem atenção. A fragmentação de habitats traz consigo uma estreita intimidade com o surgimento de zoonoses. A fragmentação de habitats, seja a partir do desmatamento ou a partir das queimadas, provoca desequilíbrios nos ecossistemas e perda de espaço para a vida silvestre, fazendo com que muitos desses animais migrem em busca de alimento, água ou refúgio. Isso pode ocasionar em um aumento no contato da fauna com as pessoas, elevando o risco da transmissão de patógenos, sejam eles vírus ou bactérias, desses animais para o homem, o que pode gerar graves epidemias de zoonoses. Sem contar que todo esse desmatamento desordenado está causando cada vez mais o superaquecimento terrestre, impactando diretamente também no derretimento das calotas polares, que além de prejudicar a vida dos organismos ali viventes e de todo o mundo, cientistas chamam a atenção para tal fato, pois existe um sério risco do degelo trazer consigo micro-organismos com potencialidades para dizimar populações. Ainda em consonância com cientistas, é previsto que, se não tomarmos as devidas providências em relação aos cuidados com o planeta, é possível que até o ano de 2050 aconteçam extinções em massa da humanidade. Nesse viés, é preciso que nos conscientizemos das nossas ações e que governantes e instituições tomem providências para mitigar as consequências dos danos causados pela ação humana ao meio ambiente, que agora apenas está aflorando seus sintomas em resposta aos ataques causados por nós mesmos. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha e comenta, e já segue o nosso perfil para não ficar de fora das novidades.